faz 44 anos. Umas aparições reconhecidas por a igreja que aconteceram no Japão. Nossa Senhora de Akita. Penso que são bastante conhecidas. Nossa Senhora falou a uma freira japonesa. E a imagem de Nossa Senhora chorava muito. E em algumas ocasiões chorava sangue. E o próprio bispo assistiu a estes milagres. O próprio bispo teve na sua mão a imagem de Nossa Senhora chorando. E foram reconhecidas por a igreja. E Nossa Senhora aí, há 40 anos atrás, diz algumas coisas muito fortes. Vou apenas citar uma das frases, umas das linhas que ela diz, mas que se aplicam muito bem aos tempos que estamos vivendo agora. E diz a Virgem Maria: a ação do maligno, do demônio, infiltrar-se-á na igreja, de tal maneira que poderemos ver cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram, que veneram a Virgem Maria, serão depreciados, e os seus confrades, ou seja, os outros sacerdotes, se lhes oporão. Igrejas e altares serão saqueados. E aqui vem a frase importante: a igreja ficará cheia dos que aceitam compromissos, e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas para que abandonem o serviço do Senhor. Palavras da Virgem Maria. Aparição reconhecida pela Igreja Católica. Há 40 anos atrás, tudo isso parecia impossível de se realizar. Hoje estamos vendo em frente dos nossos olhos tudo se realizando. Tempos de grande confusão, sobretudo em temas de fé e de moral. Tem padre, tem bispo que defende as coisas mais estranhas, contrárias à nossa fé, ao que Deus nos revelou. Tem muita gente que já não fala de pecado, o inferno não existe, teólogos famosos que dizem que o inferno não existe. Muitas heresias se tornaram moda e envenenam o coração de muitos crentes, de muitos irmãos nossos. Por isso, normalmente nas minhas pregações, eu sempre insisto muito na importância de nós nos formarmos na fé, sobretudo conhecendo bem a palavra de Deus, conhecendo bem o catecismo da Igreja Católica. Se você conhecer bem a palavra de Deus e bem o catecismo da Igreja Católica, você está vacinado contra a heresia. Mas estar vacinado não significa que você não será perseguido. Às vezes você se sente quase um extraterrestre no meio da sua paróquia, né? Então, este é o momento de pedir a Deus duas virtudes muito importantes: a virtude da fidelidade
da fé. Senhor, me conceda a graça de não perder a fé, de não me desviar da sua palavra, de ser fiel até o fim da minha vida. E a segunda virtude, muito importante para os cristãos de hoje, é a virtude da coragem. Da coragem. Porque não é fácil você... somos poucos. Às vezes lá na sua paróquia, na sua diocese, você diz que Nossa Senhora de Fátima diz, todo mundo ri de você, né? Na sua cara. Tem padres que escrevem cartas para mim dizendo que eu necessito de um exorcismo. Então é duro, né? Tem bispos, tem muita gente que fala mal de nós, tem muita gente que propõe um evangelho que já não é o evangelho de Jesus Cristo, que quis transformar o evangelho, a palavra de Deus, de acordo com o mundo de hoje. Em vez de converter o mundo, as pessoas, a Deus, estamos transformando, adulterando a palavra de Deus para agradar ao mundo. E isso se está vivendo cada vez com mais intensidade. Agora tem aquela questão que todo mundo discute, de se os divorciados que estão juntos, vivendo maritalmente com outras pessoas, casados civilmente, podem comungar. É impossível comungar em pecado mortal, seja qual for o pecado mortal. Se você está em pecado mortal, não pode comungar. Diz Paulo na primeira carta aos Coríntios. Tem conferências episcopais, os bispos todos de um país que se organizam para promover a comunhão sacrílega de pessoas que estão em pecado mortal. Veja onde chegamos hoje. Parece mentira, mas é verdade. Então, pedir a Deus a graça da fidelidade, da coragem. Cada vez mais você e eu temos que escolher entre uma vida tranquila, entre uma vida cômoda e a nossa fidelidade a Jesus. Cada vez mais você e eu temos que escolher entre uma vida tranquila, cômoda, sem problemas, e a nossa fidelidade a Jesus e a perseguição. Ou seja, mártir ou pagão. Eis a questão. E o medo, o padre Wagner ontem falava do medo, e infelizmente o medo tem um poder grande às vezes na nossa vida. Por você ter medo de perder o seu emprego, se você é professor lá na sua escola, vão obrigar você a ensinar ideologia de gênero. E você, o que vai dizer? Por medo, muitos cedem. Por medo, muitos cedem. Então, fidelidade e coragem. Eu sou de Jesus. Estes tempos que estamos vivendo são tempos de uma grande tribulação. Eu diria da grande tribulação, da qual Jesus falou. E em algumas mensagens de Jesus e de Nossa Senhora, o céu não só nos lembra isso, que estamos vivendo os tempos descritos nas profecias apocalípticas, mas que está para breve a manifestação do Anticristo.